Bom, pessoal, dando continuidade aqui então aos exercícios do nivelamento GNSS, né? Exercício 29. Com base nos dados fornecidos a seguir em CIRGAS 2000, Fuso 22 Sul, determine a altitude normal ortométrica do Morro da Boa Vista, né, o ponto mais alto do estado de Santa Catarina, e o seu respectivo desvio padrão. Tá? Então é um morro que fica lá no município de Urubici, né? Então, o morro mais alto aí do estado de Santa Catarina. Não teria como determinar a sua altitude por nivelamento geométrico, né, pessoal? Então pense aí que são 2 quilômetros quase de desnível, né? Enfim, então nesse caso, qual que seria a maneira mais prática, né? Que inclusive é a maneira que foi feita, né, por professores e alunos do nosso curso, né, técnico de agrimensura, alguns anos atrás, aí, enfim. Quem tiver interesse tem esse artigo, né, no COBRAC de 2012, determinação de novas altitudes para dois dos pontos culminantes do estado de Santa Catarina, né, então o professor Ângelo, o Rovani e o Júlio. A maneira mais prática é simplesmente instalar um receptor GNSS, né, no cume do morro lá, fazer o rastreio GNSS, obter a altitude elipsoidal, tendo a altitude elipsoidal e tendo a ondulação geoidal pelo modelo, né, pelo MapGeol. Na época eles tinham o MapGeol 2010, né, não era o MapGeol 2015, inclusive. Tendo essa ondulação geoidal, então, pelo modelo, a gente obtém a altitude normal ortométrica do ponto. Né? Nesse caso, né, o topo do morro aí, né? Morro Boa Vista. Enfim, então essa é a ideia, tá? Então, vamos lá, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dados do GNSS. O ponto Boa Vista, né? Coordenadas UTM, né? Este norte, fuso 22 sul aqui no caso, né? Altitude elipsoidal, Hzinho, e o desvio padrão da altitude elipsoidal, Hzinho. Esses são os dados que nos interessam do GNSS, tá? Bom, para usar o MapGeol, né, a gente já viu que a gente precisa das coordenadas geodésicas, né? Então aqui, na verdade, a primeira coisa é utilizar o ProGrid para converter essas coordenadas UTM, né, em coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude. Bom, aqui só deixei aberto no Google Earth aqui, né, no Morro do Boa Vista, né, então nota que é uma região aí bem acidentada mesmo, né, no município de Urubici. E aí, claro, né, muito mais prático e viável determinar sua altitude por nivelamento por satélite GNSS do que por nivelamento geométrico, por exemplo, né. Bom, então vamos lá, né, então a gente está trabalhando em CIRGAS 2000, né, tanto na entrada quanto na saída, a gente só vai mudar as coordenadas de UTM para geodésicas. Por que isso? Né? Nada demais, né? Simplesmente porque o MapGeol não aceita coordenadas UTM. Se ele aceitasse coordenadas UTM, né, não era necessário essa transformação. Tá? Então aqui, né, não tem nada do ponto de vista teórico, né, que a gente tenha que fazer. É uma mera limitação do software. Né? Então, vamos inserir então as coordenadas aqui do nosso ponto. Né? Então, ponto BV, Boa Vista. Vamos pegar ali, tentar copiar e colar suas coordenadas UTM, este. A gente, beleza. E norte. Notem que, embora tenha o ponto ali, né, quando a gente passa para o ProGrid, ele automaticamente remove ali, né, os pontos, só deixa o separador decimal, que é a vírgula mesmo. Fuso 22 sul, ok. Comentário a gente tem que deixar em branco, mas a gente tem que ir para uma nova linha para habilitar aqui a opção continuar a salvar, né. Então, agora sim, a gente consegue fazer, então, o processamento, né. Então, continuar a salvar. Saída na tela mesmo, ponto apenas, né, processar. Então tá aqui as coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude do cume do Morro Boa Vista, né. Então esses são os valores que a gente vai entrar no MapGeol 2015 para obter a ondulação geoidal. Tá? Então, ID do ponto, BV, Boa Vista, latitude menos 24 graus, né? A gente está saindo lá do norte do Brasil, né? Daqui agora para Santa Catarina, 54 minutos, 34,35
0,29 segundos. Longitude, menos 49 graus, 19 minutos e 17,8194 segundos, né? Então, beleza, né? Latitude, longitude em graus, minutos e segundos, apenas clicar aqui na setinha, processa ponto. Então, essa é a nossa ondulação geoidal, né, para o Morro do Boa Vista. 3,67 metros. Então, aqui, né, num arquivo Excel muito análogo ao que a gente fez no exercício anterior, né, ondulação geoidal ali, então, 3,67 metros, vinda do MapGeol, né. Quanto que vale a sua altitude elipsoidal mesmo, né, é os dados do rastreio GNSS, né, então tá aqui. 1827,22 metros. A gente vai copiar e colar ali. Né? 1827,222 metros. Tá? Consequentemente, quanto que vale a altitude normal ortométrica, a razão? De novo, né, pessoal? A altitude elipsoidal menos a ondulação geoidal do MapGeol. Então, essa é a nossa altitude elipsoidal, né? Desculpa, altitude normal ortométrica para o Morro da Boa Vista, utilizando os dados do MapGeol 2015. 1823,552 metros, né? Então, um valor aí um pouco menor que a sua altitude elipsoidal, porque a ondulação geoidal é positiva, né? O geóide acima do elipsoide, consequentemente, né, a altitude normal ortométrica do ponto, né, menor do que a sua altitude elipsoidal, tá? Só por curiosidade, vamos ver qual que é a diferença em relação ao valor que o pessoal obteve lá com o MapGeol 2010, né? Mais antigo. Vamos ver aqui quanto que eles encontraram. Aqui ainda o processamento dos dados GNSS, né? Aqui, a altitude ortométrica. Então, Boa Vista, 1823,592. Né? Então, e a gente encontrou 1823,552. Então, ele ficou até um pouco mais curto, né? Em relação ao dado anterior, né? O MapGeol 2010, de novo, né? 1823,592. O MapGeol 2015, 1823,552, né? Então, uma diferença de mais ou menos 4 centímetros, né? Então, ele ficou 4 centímetros mais curto, né? Com a atualização aí do modelo. Porque os dados do GNSS foram os mesmos, né? Só mudou ali o valor da ondulação geoidal mesmo, tá? Bom, e quanto que vale a precisão dessa altitude, né? O sigma. Então, vamos lá, né? Quanto que vale a precisão da altitude elipsoidal? 13 milímetros. Então, raiz de 13 ao quadrado, mais os 170 do modelo, né, os 17 centímetros ou 170 milímetros do modelo. 170, né, arredondando. Então, a altitude do Morro Boa Vista, a gente pode dizer, né, com dados do GNSS e do MapGeol 2015, vale 1823,552 metros, mais ou menos 170 milímetros, 17 centímetros, né, ou 0,17 metros, tá? Pelo nivelamento GNSS método absoluto, né? Então, essa seria a altitude aí do ponto mais alto aqui do estado de Santa Catarina. Tá? Então, é bem simples, né, pessoal, de utilizar aí o nivelamento por satélite GNSS método absoluto, né? A altitude elipsoidal a gente tem do rastreio GNSS, a ondulação geoidal a gente tem do MapGeol. Nesse caso, a gente apenas teve que converter as coordenadas UTM fornecidas pelo processamento GNSS para coordenadas geodésicas, tá? Utilizando o ProGrid. Claro, se a gente tivesse no próprio software de processamento dos dados GNSS, nós mesmos já poderíamos converter ali na hora, né, para geodésicas, mas enfim. Via de regra é isso, né? O MapGeol só aceita coordenadas geodésicas. Se a gente, porventura, só tiver disponível as coordenadas UTM, primeiro então a gente tem que converter para coordenadas geodésicas, por exemplo, utilizando o ProGrid. E para obter o desvio padrão dessa altitude transformada, a razão, né, a gente faz raiz quadrada de desvio padrão ao quadrado da altitude elipsoidal, mais desvio padrão ao quadrado do modelo. Né, no caso, MapGeol 2015, 17 centímetros.
Ah, só botar a vinheta aqui, né, do encerramento.